Meu nome é Ari Hidalgo, né? Eu sou professor aqui da UFAM, do curso de agronomia, desde 1990, né? E nesse tempo nós vimos trabalhando principalmente com grandes culturas, culturas perenes, né? Com a finalidade industrial e também e principalmente, né? Com plantas de uso medicinal. Meu nome é Ana Cláudia, sou farmacêutica, formada na Universidade Federal do Amazonas. Por vários motivos, quis seguir o ramo do empreendedorismo, onde eu encontrei a minha força de trabalho unido à minha profissão. Eu sou o professor Eduardo Sobradal, eu sou biólogo, eu tenho mestrado em agronomia, na área de fisiologia vegetal e doutorado na área de fitotecnia, principalmente voltado a essa parte de cultivo de plantas medicinais. Atualmente produzo geleias, molhos, todos usando as técnicas que aprendi como farmacêutica. E que é muito importante, que eu considero maravilhoso no meu trabalho, é poder explorar o uso de matérias-primas regionais. O xambá, uma planta amazônica muito explorada em termos de pesquisa e também já de resultados positivos para a medicina e também para a culinária amazônica. Uma das plantas muito exploradas pelos seus conceitos importantes para a culinária, o efeito que ela faz aromatizante e também de sabor muito semelhante ao da baunilha, explorado em outros estados, né? De um sabor inigualável. Como nós, aqui da Amazônia, iríamos preferir com certeza a cumarina, que é explorada dessa planta, do que a baunilha, né? Menos enjoativa, para nós de sabor ser igual. Em termos econômicos, seria muito mais viável. Cada um defende o que é seu, né? Essa planta aqui é uma planta nativa da Amazônia, né? É um subarbusto, ligeiramente lenhosa, e o nome dela é Justiça pectoralis. É da família Acanthaceae, é uma família de plantas de flores vistosas, ornamentais, né? No caso, essa aqui, as flores são muito discretas, muito pequenas. E a beleza dela, como ornamental, está mais na folhagem. Mas também é uma planta de uso medicinal. E, sabendo usar, também é uma planta que dá visão. Bom, aqui no nosso laboratório a gente tem uns projetos, tá, vinculados ao PIBIC, justamente com o xambá. Ela tem uma importância porque é utilizada popularmente, principalmente para tratamento de tosses e infecções pulmonares. Essa planta, essa espécie em particular, ela é bastante rica em cumarina, né? Tem um efeito direto dela que é o uso para tratamento de problemas pulmonares. Quem está com problema de catarro no peito. Então o xarope dela, que você pode fazer o xarope concentrado somente dela açucarada, ou pode adicionar mel, abacaxi e ela entra como um dos componentes do xarope. Esse é o uso direto dela. E ela tem um princípio ativo interessante que é justamente a cumarina. Então ela ajuda no broncodilatador e ajuda justamente na melhoria dessas doenças pulmonares aí. Como planta medicinal, de importante, temos as pesquisas que nos revelam resultados bem positivos, o uso dela como expectorante e broncodilatador. É importante ressaltar o efeito positivo do tratamento dos primeiros sintomas da asma. Quando o paciente está em crise, tem que se mostrar um efeito muito positivo do uso dessa planta. Como recurso, né? Eu vejo que ela é pouco explorada. Eu acredito no potencial dessa planta. Cumarina é uma substância complicada de ingestão direta. Então não é aconselhável a ingestão durante muito tempo, nem de material preparado muito forte. Justamente por essa concentração de cumarina que ela tem. E o principal problema que ela causa é a questão de afinar sangue, né? E para a gente ter uma ideia, a cumarina é a base de alguns venenos para ratos. Então seria um problema o consumo direto. A cumarina são lactonas derivadas do ácido hidrocinâmico, encontradas em algumas plantas como xambá, principalmente, cumaru, em alguns alimentos como o morango e o agrião. O que torna o uso da cumarina limitado é aquela máxima que a gente usa muito como farmacêutico, que do remédio para o veneno, que seja controlada a dose. Ela também tem efeitos nocivos, então há de se considerar o uso dela de acordo com as dosagens, porque o uso exagerado já causaria malefícios à saúde.
Agora, como benefício, você pode transformar essa planta aqui em xarope, fazer o xarope dela, que ela tem um efeito expectorante muito interessante. Inclusive, reconhecido em outros países já, né? Que o autor, quando deu o nome da planta, colocou o nome Justiça Pectoralis, justamente essa referência ao tratamento dos problemas pulmonares, principalmente. Segundo as pesquisas, os maiores benefícios que vêm se constatando são os efeitos como coagulantes, né? Anticancerígenos, o efeito antioxidante que ela tem permite que ela seja utilizada para vários fins farmacêuticos, né? Mas o uso principal que tem se mostrado eficaz como broncodilatador, né? Principalmente para pacientes asmáticos. Outra coisa, em composição com uma outra espécie, é uma árvore, você pode fazer também um rapé. Um rapé que é usado por algumas etnias, em algumas situações, para fazer as mirações, para fazer a visão de coisas que a vista da gente não enxerga, né? Mas que a mente pode alcançar. Então, algumas etnias fazem uso do xambá, que aqui a gente chama de cumaruzinho, que é uma referência justamente ao fato da tecumarina, como planta mais ornamental. Mas em algumas outras situações ela é medicinal, ela é ornamental, não chega a ser alucinógena, ela é uma planta de visão. Além disso aí, além da importância dela em si, é bom a gente também saber como é que se propaga ela. Porque não adianta nada você ter uma planta com ótimo potencial medicinal, porém você não conhece qual é o seu hábito na realidade. Então o nosso projeto começou a verificar assim, como é que a gente pode propagar ela. Geralmente aqui na região ela tem um problema de produção de sementes, então uma alternativa é produzir a partir do quê? Por exemplo, estaquia e micropropagação. Então a gente tem dois projetos relacionados com isso. Um com estaquia, que a gente vai utilizar segmentos da planta, tá? Inclusive o enraizamento de estaca, e um outro que é vinculado principalmente a esse laboratório, que seria o quê? A parte de micropropagação in vitro. Geralmente a micropropagação in vitro, tá, possibilita justamente você ter o quê? Praticamente um frasco desse aqui, tá, dezenas ou centenas de plantas. Diferentemente se a gente produzir em viveiro. Então, se a gente conseguir estabelecer o cultivo dela in vitro, então em pouco tempo a gente consegue definir a metodologia de propagação, tá? E aí depois a gente pode fazer um processo de enraizamento dela e posteriormente a climatização em caso de vegetação. Então, essa é uma outra etapa que vai contribuir para outras áreas que precisam de material. Tá? Então, a gente pode ter materiais justamente disponíveis para outros projetos de pesquisa. Além disso, tem uma alternativa também de a gente produzir o cultivo de calos aqui dentro, tá? Em condições in vitro, e a gente induzir a produção do princípio ativo de interesse. Essa planta aqui, lá na América Central, eles chamam de tilo. E lá ela é cultivada em grande escala, justamente para extração de cumarina. Aqui a gente ainda tem muito ela como uma planta de jardim, de quintal, uma planta mais também como ornamental. Aqui ela já está um pouquinho passada, né? Mas normalmente ela é muito bonita, ela faz um efeito muito legal. A minha experiência é bem particular. Eu planto na minha casa, pequenos, um plantio pequeno, mas ela é uma planta muito facilmente cultivada. Pequeno raminho produz várias mudas, que faz, se houvesse assim, o interesse em cultivá-la em larga escala, não seria tão difícil. Ela também não é difícil quanto ao clima. Eu não vejo dificuldade em tê-la, de aroma muito agradável, você vai plantando, vai manuseando ali e vai sentindo o aroma. Assim, é bem interessante cultivar. Já consumo, né? Eventualmente. Primeiro consumo com ornamental, né? Que para mim é uma planta muito bonita. Já tive a ocasião de trabalhar com ela em várias situações. E já fiz o xarope também, né? Como expectorante é um xarope muito interessante. A cumarina tem um efeito expectorante muito interessante. Com relação ao ornamental, então com certeza ele é de cultivo fácil, principalmente em residências, na parte doméstica. Ele não vai ter dois papéis. A parte assim, mais vinculada à medicinal e também a parte ornamental. Então serve para as duas coisas. Que ela poderia estar nas praças nossas daqui da cidade, né? Como planta ornamental. Ela dá um efeito de bolinha, então você pode fazer lateral de caminho, você pode fazer pé de muro, pode escrever letras com ela, você pode fazer contorno de árvores. Que ela dá um efeito muito bonito. É uma planta muito resistente ao verão, que é interessante para a nossa cidade. Também tolera poda com muita facilidade. É uma planta que se reproduz também com muita facilidade. Qualquer galinho que você pegar aqui, ela já vem com a raiz.
Então você não precisa fazer a muda, né? É tirar daqui e plantar em outro lugar. É uma planta muito fácil de ser trabalhada. E é uma planta nossa, é uma planta nativa, né? É uma das poucas ervas amazônicas que a gente tem mesmo, né? Aqui na região. É muito comum na nossa cultura o uso de plantas medicinais. Como farmacêutica, eu aprendi a dar valor ao que se considera aquela fala sempre. Toma aquele chazinho, seja de boldo, seja o xambá, seja qualquer tipo de planta medicinal que você tenha em casa, que é muito importante observar são as quantidades e a utilização correta. Qualquer planta considerada medicinal, ela tem sua importância. Deve-se dedicar às observações corretas, porque ela faz, sim, efeitos específicos, como a gente começou a dizer, medicinais. A intenção está num projeto, inclusive, e a ideia é é uma das plantas prioritárias do programa Farmácia Viva, da universidade. Está ainda caminhando, está iniciando o seu processo. E o interesse principal é a elaboração de um xarope acessível para ser incorporado no programa do SUS, né? Aqui de Manaus, Unidade de Saúde Básica, de Atenção à Saúde e, dependendo da evolução do projeto, quem sabe entrar nos hospitais, como um coadjuvante, como um assessor no tratamento de problemas respiratórios, problemas pulmonares. Agora, a cumarina, presente nessa planta também, e várias outras, né? Ela tem um efeito para o homem não muito favorável. A inalação, a ingestão eu não tenho certeza, mas a inalação da cumarina, e ela tem um cheiro de cumarina, ela tem um efeito adverso ao homem. Ou vamos dizer assim, ela elimina a libido, né? Ela diminui a libido do homem. Em bom português, né? Brocha. Então tem que tomar cuidado também para não ficar cheirando muita cumarina por aí. O preparado dessa planta é principalmente da folha, né? As folhas aqui estão pequenas porque essa planta já está numa situação de estar meio encostada, tá? Mas a folha dela ela é mais verde, aqui ela já está em senescência. Então você pega essa folhinha dela aqui, pega um ramo de folhas, elimina o talo e com essa folha aqui então é feito o xarope. E é feita uma fervura, uma infusão disso aqui, é cozido, uma decocção, até baixar pelo menos a metade ou 2/3 da água a ser eliminada. E aí então adiciona-se açúcar, né, para preparar o xarope. E aí esse açúcar também vai apurar até ele ficar com aquela consistência já ligeiramente densa. Aí você deixa esfriar e aí você pode colocar mel, né, ou não. Pode colocar própolis ou não, mas o que também você pode adicionar no momento que você está tirando a fervura é colocar cebola. Tem um efeito também broncodilatador muito legal, muito bom. Essa é uma planta broncodilatadora. Então, qualquer tipo de uso de qualquer planta, ela tem a dosagem correta e uma maneira correta de ser utilizada. Porque não são só plantinhas, elas têm que ser consideradas medicinais, elas têm um uso específico, ela tem um efeito específico, que se não usadas corretamente, vão te causar mais prejuízos do que a própria doença em questão. E nas plantas medicinais a gente não pode ficar indicando receita, indicando cura, porque nós não somos farmacêuticos, não somos biomédicos nem médicos. Mas a gente trabalha com etnobotânica, que é o estudo do conhecimento das plantas feito por populações. É aquele conhecimento que está sendo perdido, que em geral não é registrado, então a gente procura fazer esse registro, que é um dos primeiros passos na busca de novos medicamentos. Plantas nada mais são do que grandes ou pequenas, né, fábricas de produtos químicos. E é em busca disso aqui que a indústria farmacêutica está. O conhecimento das plantas é o trabalho que a gente vem fazendo já há alguns anos aqui na universidade.